Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo dia, por tudo que nos deste neste dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na sua casa, cantando louvores, reunidos na comunhão, no louvor, na adoração, e agora para recebermos a tua palavra. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, fale conosco através dela. Nós oferecemos a ti a nossa atenção, a nossa reverência, nosso coração aberto, nosso desejo de conhecer mais e mais de ti. E te pedimos em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 31, diz assim: neste ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de certe, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Nós temos um texto que Jesus tinha acabado de evangelizar a mulher samaritana e os discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Quando eles voltaram, o horário de comer já tinha passado e eles entenderam que Jesus já devia estar com muita fome, porque na hora de comer não tinha que comer, eles ainda foram comprar. Aí quando eles voltaram, eles disseram: come, Senhor. E ele disse: eu tenho outro tipo de fome. Eu tenho fome de cumprir a vontade daquele que me enviou. Eu tenho fome de fazer a sua obra. Bem, antes desse texto e depois desse texto, nós vamos encontrar Jesus nos ensinando a respeito da fidelidade, das bênçãos da fidelidade e a repercussão que isso tem na nossa vida quando o assunto é eternidade. Em João 4:23, que é o contexto imediato, Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus diz: o meu Pai está procurando gente na terra, fiéis, que adoram Ele de verdade. É uma procura. A Bíblia em outro lugar diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. É um salmo. Depois de Jesus dizer que o Pai está procurando fiéis, aí é Jesus que disse que ele está com fome de fazer a vontade do Pai. Esse incômodo que a fome gera em nós, quando você está com fome, você sabe o incômodo que ela te gera, como que ela te movimenta na direção de conseguir o alimento. Jesus tinha esse incômodo, que ele fala que a fome dele, a vontade dele, que era maior do que a fome do físico, era de fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Aí no versículo 35, ele diz assim: vocês não estão dizendo que daqui 4 meses vai ser a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. O 36 vai dizer: o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E se alegram.
No Evangelho de João, no capítulo 4, o próximo registro que João faz é de um oficial do rei que está com o filho doente, e ele fica sabendo que Jesus voltou da Judéia para a Galiléia, e ele vai procurar Jesus e diz: Senhor, cura meu filho, ele vai morrer. E aí Jesus diz assim: se vocês não ver sinais, vocês não conseguem acreditar em Deus? Se não virdes sinais, de modo nenhum crereis. Esses versículos, que antecede o texto que lemos e que sucede o texto que lemos, vai nos revelar que Deus, Ele está procurando fiéis que se relacionam com Ele de uma forma fiel, de uma forma verdadeira. Esse Deus está procurando. Jesus, ao assumir a sua missão, ele diz: olha, eu tenho fome das coisas daqui, ele falou: preciso fazer a vontade do Pai. Ele tinha pressa. E ele mostra para nós, quando ele fala assim: vocês estão dizendo que a ceifa é daqui 4 meses. A ceifa é o movimento, era a economia, era o comércio. Tudo gira em torno da ceifa. Tudo se pagava quando se colhia. Havia uma grande expectativa, um grande alvoroço. Quando chegou o tempo da ceifa, havia o giro, o comércio, o dinheiro. E Jesus falou: vocês estão falando que já falta só 4 meses, né? Ele falou: mas por que vocês não tiram os olhos daqui e olham um pouquinho mais para longe? Por que vocês não veem que Deus, o Pai, que procura adoradores, que o adora em espírito e em verdade, esse que a minha fome é fazer a vontade dEle, é cumprir o desejo dEle, por que Ele não tem um tipo de colheita aqui e que vocês não conseguem ver essa necessidade e se interessar por ela? Está todo mundo preocupado com a sua colheita, com o seu trigo, com a sua bênção. E olha que a orientação caminha nessa direção, a ponto dele falar assim: olha, o ceifeiro e o semeador, eles recebem a sua recompensa desde já. Olha, quando é que Deus pagou alguém? Quando você fez algum trabalho para Ele? Falou: mas Ele entesoura isso para a vida eterna. Vou ler de novo esse versículo, é muito importante. É o 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura. Sabe o que é entesourar? É guardar, é poupar, colocar num tesouro, para não gastar. É a sua riqueza, é a sua economia, é o seu patrimônio. Isso que ele fez para Deus, ele entesoura isso desde já para a vida eterna. E tanto o ceifeiro quanto o semeador, eles se alegram com isso. Falou: conhece aquele ditado que um é o que planta e o outro é o que colhe? Ele falou: entre vocês esse ditado é verdadeiro. Vocês estão como ceifeiros num trabalho que outros plantaram. Ele se referia aos profetas, a João Batista e a Jesus. Profetas plantaram, João Batista plantou, Jesus plantou, e nós fomos chamados para ganhar igual, para receber galardões, porque ele desde já recebe. O que ele recebe? Recompensa. O que é recompensa? É salário, é trabalho prestado. E ele falou: isso fica entesourado para a vida eterna. Lá na frente, quando o oficial vai pedir a cura do filho, Jesus está dizendo assim: se Deus não fizer milagre para vocês, Ele não existe? O conceito que vocês têm de Deus é só aquilo que te beneficia. Você acha que Deus que Deus existe, que Deus faz, quando você vê longe dos seus olhos, Deus então não é. Então, se eu não vi, então Deus não existe. Se eu não recebi, então Deus não fez. Quantas milhares de coisas Deus fez hoje que eu não vi? Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ele tem o controle de tudo, mas eu não vi. Para mim Ele não existe. Não foi para mim. É essa a pergunta de Jesus. Se vocês não vê, vocês não crê? Vocês não conseguem se relacionar numa fidelidade que vai além dos olhos? Que vai além dos benefícios pessoais?
nós teríamos que dizer para Jesus: Senhor, nos perdoa, a gente é mais ou menos assim. Quer ver uma pessoa crer em Deus é quando ele recebe o milagre. E por um tempo ele tem uma fé dinâmica, pois ela vai morrendo. Porque ela não é em Deus, é no milagre. O milagre passa. É a geração do primeiro ver, depois crer. Primeiro recebe, depois agradece. Não tem fé nisso, não tem Deus nisso. É fé no milagre, é fé na bênção. E Jesus é Deus entre nós, ele falou assim: quer dizer que para vocês então, Deus é o milagre. Deus é a bênção. O milagre é uma bênção de Deus, a bênção é uma bênção de Deus. Mas isso não é Deus. Se eu não recebi um milagre daquele que meus olhos reconhecem hoje, eu sou sustentado por um milagre. Deus, ele está fazendo tudo que ele faz todos os dias, o tempo todo. Ele é Deus. Eu não tenho a menor ideia do que ele faz em 24 horas nos seus céus dos céus, com todas as suas criaturas, e em tudo que ele opera em todo o universo. Mas nós temos uma formação religiosa. Pode observar que as igrejas de multidões são igrejas de milagres. As igrejas de multidões são igrejas de milagres. Mesmo que os milagres sejam duvidosos, mas só de você falar neles o povo já se interessa. Mesmo que eles sejam sugestionados, falsos, ou até que tenha algum verdadeiro, o fato é que isso atrai multidões, milagres e bênçãos. Milagres e bênçãos é uma isca para multidões. E Jesus está perguntando, quer dizer que para você Deus é isso. Então Deus, o Criador, onisciente, onipotente, justo, amoroso, ele só é acreditado, ele só existe quando ele está a seu serviço, para os seus olhos, para o seu ego. Fora disso, ele não é. Nós teríamos que responder para Jesus: Senhor, é mais ou menos assim que funciona na Terra. A maioria das pessoas são assim. Quando você perguntar para alguém de Deus, ele vai contar uma bênção. Ah, não, Deus, eu creio em Deus. Porque um dia eu ouvi, um dia eu vi, um dia eu recebi. Ele vai relacionar Deus com aquilo. Com uma vitória, com uma graça, com um sucesso. Ele fala: não, aí ele tem aquela fé em Deus. Olha a profundidade dessa revelação. Jesus está dizendo assim: olha, o Pai não está atrás desse tipo de gente, não. Gente que tem fé na bênção, gente que tem fé no milagre. Falou: o Pai, meu Pai, ele está procurando na terra fiéis, que adora ele em espírito e em verdade. Fiel de Deus. Aliás, fiéis hoje são muito procurados. Todo mundo procura fiéis. O banco quer cliente fiel, o comércio quer consumidor fiel. Quando você tem um cartão de fidelidade, você tem benefícios. Todo mundo está atrás de fiéis. E Jesus disse: meu Pai está procurando fiéis a Ele, fiéis a Deus. Ele falou: sabe qual é a minha fome, a minha vontade, o meu desejo aqui na terra? É de ajudar o Pai nessa obra. Eu fui enviado para isso. A minha vontade é fazer a vontade dEle. Eu quero fazer isso, eu quero ir atrás de fiéis. Jesus acabou de pular o horário do almoço para evangelizar uma mulher que um judeu jamais faria. Estou com fome de fazer a vontade de Deus na terra. E ele disse assim: quem faz isso? Quem semeia, quem ceifa, quem é um ceifeiro fiel, um semeador fiel, ele recebe desde já. Juntando esse texto com o outro, que a Bíblia fala que receberá aqui 100 vezes mais, Jesus está dizendo, ele já começa a entesourar para a vida eterna. É importante a gente saber disso, porque nós somos produtos do meio, nós somos filhos da terra, e aqui na terra, sabe o que a gente aprende? A você não fazer nada para Deus, você fazer tudo para você. Tudo para os seus sonhos, tudo para o seu ego. Agora você imagine uma pessoa dessa quando ele, se ele for salvo, se ele descobrir que na vida eterna ele não tem nada. Aqui ele tinha muito, mas na vida eterna ele não tem nada. Ele não tem galardão. Ele não tem recompensa. Porque ele fez alguma coisa de errado? Não, porque ele deixou de fazer o que deveria fazer, o certo.
Então vamos imaginar que alguém viveu aqui 80 anos. E Deus vai dizer para ele assim, olha, você teve 80 anos e você nunca arrumou um jeito de viver para Deus, você viveu tudo para você. Você gastou todo o seu tempo com você. Você não teve tempo para Deus. Você teve tempo para amigos, você teve tempo para trabalho, você teve tempo para formação, você teve tempo para diversão, você arrumou tempo para tudo. E você esqueceu que Deus te deu todo o tempo e o tempo para Ele você não teve. Era Ele que deu o tempo, é Ele que bancou e você não teve tempo para Ele. Portanto, na vida eterna você não tem galardão, não. Do tempo nós poderíamos dizer qualquer coisa, todas as oportunidades. Olha, Deus te deu milhares de oportunidades, você não quis nenhuma. Você nunca se interessou pelos projetos de Deus. Jesus falou, estou com fome. Ele falou, gente, levanta a cabeça. Olha, Deus tem uma seara, vocês estão preocupados só com o triguinho de vocês. É um projeto vosso, mas Deus tem um projeto dele. Vocês não têm um olharzinho para o projeto dele? A minha fome é esse daí, eu quero fazer a vontade dele. Ele não está condenando por eles pensarem na colheita. A colheita era indispensável. Ele falou, mas Deus também tem. Enquanto vocês estão preocupados com trigo, Deus está preocupado com almas. Para vocês colher o trigo, vocês precisam da bênção de Deus. E Deus, para colher as almas, precisa do trabalho de vocês. Vocês não vão trabalhar com Ele. Não vai ter trabalhadores fiéis, ceifeiros fiéis. Será que todas as pessoas que vão se relacionar com Deus, elas são da turma do milagre? Da turma dos olhos? Será que é isso que Deus conseguiu entre os homens? Não tem fiéis a Ele? Não existe na terra? Vocês nunca vão crer em Deus se vocês não verem? Fico profundamente agradecido a Deus por um texto como esse, porque Ele abre os meus olhos. Jesus está dizendo assim, olha, levanta a cabeça. Sabe que quem olha para o chão, ele não consegue ver lá, né? Ele não consegue ver o horizonte, ele não consegue ver ninguém. Ele só olha para onde pisa seu pé. Mas se ele parar e levantar a cabeça, ele vai ter o benefício da visão. E Jesus está dizendo para você olhar além dos olhos. Além daquilo que você pode perceber. Deus vai muito além dos meus olhos. Imagine se Deus estivesse limitado ao que eu vejo. Ah, eu vi, é Deus. Não vi, não existe. Que Deus seria esse? O texto me abençoa quando ele diz assim, olha, se você aceitar trabalhar com Deus, você vai entrar naquele ditado que você nem plantou, mas foi chamado para colher. Vocês trabalham em tempo de colheita já. Está chegando a hora da recompensa. Teve gente que plantou lá atrás, a ceifa ainda estava longe. Mas esse ditado é verdadeiro, falou, quem planta e quem ceifa se alegra junto. Eles colhem, e um plantou e o outro colheu, e Deus deu crescimento, e eles recebem iguais. Então, queridos, quando Jesus fala de sinais e prodígios e milagres, Ele não está dizendo que isso não é importante. São feitos poderosos que beneficiam e convencem todo mundo. Mas Ele está dizendo que Deus procura fiéis, que se relaciona com Ele num nível superior a esse. Que esse nível aí dos religiosos, dos pagãos, que a ideia que eles têm de Deus é um milagre. É o que a gente vê na televisão, nos depoimentos o tempo todo. Ah, eu não acreditava em Deus, para mim Deus não existia. Mas um dia eu tinha uma dor e alguém fez isso e a dor sumiu. A partir dali, Deus para mim é tudo. Não é o Deus da Bíblia que ele está falando. Deve ser um outro. Ele está chamando de Deus alguma coisa que nem Deus é. Ele está enganado a respeito de Deus. E a bênção deste texto é que Jesus está dizendo, olha, Deus está procurando, Deus tem uma obra, Deus é grande, Deus é amoroso, Ele sabe exatamente quem está plantando, Ele sabe quem está colhendo, e desde já, a partir do momento que você faz, você já está entesourando para a vida eterna. Se nós não formos daqueles que só reconhecem o que os olhos veem, a gente acredita nisso. Fala, não, eu quero fazer isso aqui para Deus.
Se alguém perguntar, mas o que você vai ganhar com isso? Fala o que for justo, o que Deus tiver para dar, está diante dele. Está entesourando para a vida eterna. Deus me deu tempo e eu tive tempo para Deus. Deus me deu vida e eu tive vida para Deus. Deus te deu inteligência e você teve inteligência para Deus. Deus te deu ânimo e você teve ânimo para as coisas de Deus. Agora imagine tudo que Deus te deu, você gastou tudo com você. Gastou tua vida, fez igual filho pródigo, gastou tudo. Gastou teu dinheiro, gastou tua beleza, gastou tua juventude, gastou seu tempo, gastou tudo. Com quem? Desperdiçando. E para a vida eterna? Tem nada. É um texto que nos chama para nos relacionarmos com Deus como fiéis. Eu diria que o tema dessa mensagem é: quem quer ser um crente fiel de Deus? Quem quer ser? Quero ser um crente fiel. Falar: Deus, conta comigo. Conta comigo. Eu quero ser do tamanho que o Senhor quer que eu seja. Quero ter o que o Senhor quer que eu tenha. Mas eu quero ser uma pessoa fiel. Pode contar comigo. O senhor não tem uma vontade? Pode contar comigo. O senhor não tem uma obra para fazer? Pode contar comigo. Fiel. Fiel é que não falha. Pode contar com ele, é fiel. Ser um fiel de Deus é um privilégio altíssimo. Você terá uma recompensa que eu não consigo descrever. Nós teremos uma recompensa que eu não consigo descrever. Mas nós temos que ver o que é que nós estamos plantando. Nós estamos plantando só o nosso triguinho ou a gente também está ocupado com a colheita dos céus? Eu estou fazendo só a minha vontade ou eu estou como Jesus, como seguidor de Jesus, ocupado com a vontade do Pai? O meu Pai está procurando fiéis na terra e a minha fome é fazer a vontade dele. Foi ele que me enviou e eu quero fazer a obra dele. Enquanto é tempo, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Isso, irmãos, pode humanamente não parecer nada interessante, mas é a melhor coisa que a gente pode fazer com a vida da gente. É você começar a dar um tratamento a ela fundamentado em promessas eternas. Nós temos que levantar os olhos e parar de cuidar de todos os projetos que terminam na cova. Isso é o que todo mundo vive sem Deus. Fazer projetos mirabolantes, projetos inteligentes, procurar ter uma colheita, plantar, semear, investir, ir e vir, de forma impressionante, é o que todo mundo faz. No entanto, por que Deus está procurando fiéis? Porque são poucos que querem fazer isso. Por que Deus procura na terra fiéis a Ele? Porque nós somos fiéis aos investimentos, nós somos fiéis aos contratos, nós somos fiéis ao compromisso. Você entrou na faculdade, você é fiel no ponto. Você entrou no trabalho, você é fiel no serviço. Você é fiel em muitas outras coisas. E Deus tem uma obra na terra, Ele falou: olha, levanta os olhos. Vocês não estão falando de colheita? Por que vocês não olham para a terra e veem que ela está preparada já para a ceifa de Deus? Campos já estão brancos. Ele está falando de vidas. Ele está falando de pessoas que vão ser imensamente galardoados na vida eterna, porque eles viram no tempo deles isso que a maioria não viu. E foram semeadores. Sabe que semear não é uma coisa muito simples. Semear, até entre os homens, é coisa de inteligentes. Os melhores grãos, eles não vão para o prato, eles vão para a terra. Por que os melhores grãos não vão para o prato? Eles vão para a terra? Porque é um trabalho de fé. O que semeia está crendo que aquilo que ele está gastando com a terra é que vai dar a ele colheitas. E isso era conversa. Isso era economia. Isso era o comércio. Isso era o assunto. Era a motivação de toda a conversa em volta de Jesus. Ele falou: mas vocês não querem levantar vossas cabeças e olhar? Você está falando que é daqui 4 meses? Ele falou: não, para Deus
pode colher já, pode plantar já, não tem 4 meses, não é agora. Para Deus, para você plantar, para você ceifar, para você fazer a vontade dEle, para você ser um fiel de Deus, ele falou, não tem daqui 4 meses, não, os campos estão brancos, está pronto, Deus tem oportunidades diárias para todo mundo, e você granjeia para a vida eterna. Isso é para você. Cada um fazendo para ir para a sua própria conta, para o seu próprio crédito, você vai receber. Nós vivemos num tempo, queridos, que essa forma de se relacionar com Deus, muito embora ela seja religiosa, ela é ofensiva. Porque a pessoa entender que Deus só é um milagre. Deus nada é enquanto Ele não abençoar o incrédulo. A hora que Ele abençoar o incrédulo, fala, agora sim, agora eu acredito em você. Olha, o sustentador do universo, o criador do universo, que deu a vida, que sustentou Ele todos os dias. Ele está dizendo para Deus, enquanto você não fez o que eu quis, para mim você nem existia, você não é nada. Isso é ofensivo. Enquanto meus olhos não perceberam, para mim o Senhor não estava fazendo nada. Essa geração da bênção primeiro, a fé depois, a geração dos olhos, é uma geração que os fiéis são raros. Nós somos chamados para sermos fiéis de Deus na terra. A oração de Jesus, o ensinamento de Jesus, a procura de Deus Pai é fiéis. Esse me servirá. Porque Deus é fiel conosco. Deus foi fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel com o seu povo. E nós precisamos ser fiéis de Deus. E quando fala que nós temos a oportunidade, Jesus está dizendo, olha, vocês estão sendo chamados para semear, para plantar, para se alegrar, num trabalho que vocês nem começaram. Mas o ditado é verdadeiro, vocês vão receber junto, vão se alegrar junto, e desde o momento que você entra nesse projeto, você já está entesourando para a vida eterna. Queridos, quando o assunto é Deus, os trabalhos que a gente mais ganha são aqueles que aqui a gente não ganha nada. Quando o assunto é reino dos céus, vontade do Pai, fazer a sua obra, aquilo que a gente faz aqui, que a gente não recebe nada aqui, nem obrigado, são esses que a gente guardou para a vida eterna. Às vezes a nossa vida de fidelidade passa desapercebido. Talvez ninguém nunca vai dizer, como você é fiel, como você fez isso, fez aquilo. Muita gente desanima por não se sentir reconhecido. Não entre por esse caminho. Exatamente esse desapercebido diante dos olhos dos homens é que não passa desapercebido aos olhos de Deus. É quando você faz a Ele, por Ele. Você não estava trabalhando para olhos, nem seu e nem dos outros. Você não estava sendo fiéis por coisas dos outros ou suas. Era coisa sua com Deus, você e Deus, para Deus. E você estava recebendo dentro de cada ato seu, cada culto, cada louvor, cada oração, cada oferta, cada dízimo, cada evangelismo, cada testemunho, cada passo que você deu, pensando na fidelidade a Deus, fala, não, isso é a Deus. No ato você já recebe já. E fica entesourado para a vida eterna. Amém, queridos? É isso que Jesus está ensinando. Ele curou o filho do oficial do rei? Curou. Mas ele deu essa lição nele, dizendo, por que vocês se relacionam com Deus só na base dos milagres? O oficial insistiu com ele, falou, não, senhor, desce, senão meu filho vai morrer. Ele falou, pode ir embora, o teu filho vive. Ele era da Judéia, Jesus estava na Galileia, 32 quilômetros, ele foi embora. Chegou lá, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Ele falou, quero saber
Alguém já veio de encontro e falou assim, olha, teu filho está vivo. A febre o deixou. Ele perguntou, que horas que a febre o deixou? E alguém disse, às 7. Ele falou, foi nessa hora que ele falou, vai, o teu filho vive. 32 quilômetros depois, ele queria saber que hora que foi que a febre o deixou. Alguém disse, às 7. Ele falou, foi às 7 que ele disse, vai, o teu filho vive. Aí a gente fica maravilhado, fala, ah, Deus, Jesus queria essa mesma empolgação sem o milagre. Deus, quando Ele não faz o milagre, Ele continua sendo Deus, Ele é digno de louvor, de empolgação, de adoração, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Ele não só é Deus quando Ele está fazendo alguma coisa em prol de alguém, que isso ofende alguém, reduzir Ele a uma graça qualquer. Ele é muito mais do que isso. É nessa área que nós somos chamados para sermos fiéis de Deus. Colocarmos toda a nossa simpatia, autoridade, capacidades, inteligências, recursos, disponibilidades, oportunidades, como fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Quando alguém olhar para toda a nossa empolgação, ele vai ter que entender que nós fazemos isso porque é a Deus. E a Deus é assim que se faz. Que nós não dependemos dos olhos e nem dos benefícios para ficarmos extasiados com Deus. O nosso relacionamento é um relacionamento de fidelidade. Amém? Eu me lembro que uma vez eu contei para os irmãos aqui de uma pessoa que ela teve uma visão em que ela estava... 3 irmãs estavam orando a Jesus, e Jesus passou perto de uma e nem deu muita atenção. Passou perto da outra, se inclinou e ouviu o que ela estava falando. E passou perto da outra, a abraçou. E na visão, ela pensou assim, poxa, essa que Jesus nem olhou para ela, deve ser muito pecadora. E essa última que Jesus abraçou, deve ser uma serva muito querida. Nesse momento da visão, Jesus virou para ela e falou assim, quão errados me interpretas? Ele disse, essa primeira que eu nem olhei para ela, ela me serve tão fielmente que eu não preciso passar perto dela para ela me servir. A outra às vezes vacila. E a última, se eu não pegá-la no colo todos os dias, ela me abandona. O quão errados me interpreta. A primeira que eu nem olhei para ela, ela não precisa, ela me conhece, ela sabe quem eu sou, ela confia, ela não precisa de colo. A última, se eu não pegar no colo, ela me abandona. É assim que nós devemos servir a Deus. Como crentes fiéis, mas fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Aqui estão, ó Deus, todos aqueles que o Teu Espírito Santo quis congregar. Muitos irmãos, ó Deus, não puderam vir até nós, foram impedidos, talvez pela chuva, ou por muitos outros motivos. Mas a nossa alegria é porque o Senhor está entre nós. Porque o Senhor está conosco. E porque o Senhor nos trouxe aqui, nós tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome. Temos a oportunidade de praticarmos a comunhão e também estamos diante da Tua palavra. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe com a Tua revelação a cada dia, para nos conduzir, ó Deus, num caminho de fidelidade. Nós sabemos, ó Deus, que os Teus fiéis nos céus e na terra são felizes, são completos, têm o seu prazer no Senhor, têm a esperança no Senhor, são firmes, são abençoados. Tem, ó Deus, um propósito elevadíssimo
na vida de cada um deles. E nós queremos, ó Deus, nos tornarmos esses fiéis. Queremos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, opere em nós e nos conduza, ó Deus, a um relacionamento além dos olhos. Nos conduza, ó Deus, a um relacionamento além da nossa própria vida. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a uma compreensão de que nós não somos o destino final de todas as bênçãos, mas que nós fomos chamados para ser bênçãos também, por onde passar. Que essa lucidez, que essa autoridade, que essa luz, que essa iluminação, ó Deus, ela venha reinar. Talvez seja essa a maior bênção da nossa vida. Por isso nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra, recebemos como Tua palavra e nós queremos praticá-la. Que o Senhor possa estar produzindo fiéis, genuínos, verdadeiros fiéis à causa, verdadeiros fiéis à Sua vontade, instrumentos, ó Deus, do Teu Espírito Santo para cumprir a Tua vontade e a Tua obra nesta cidade. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração. Também, ó Deus, é verdade que nós temos os nossos desafios, as nossas batalhas. Tu sabes, ó Deus, os enfrentamentos que o Teu povo está vivendo, seja na ordem familiar, de origem familiar, social, espiritual, física, opressões. Deus, a nossa esperança, a nossa cura, os nossos olhos estão em Ti. Nós cremos no Senhor, esperamos no Senhor e a nossa esperança, ó Deus, está na autoridade do Teu nome para se inclinar para nós e mudar a cada dia a história da nossa vida. Por isso eu peço, Pai, ajude a cada um, ó Deus, a vencer todos os seus obstáculos, a vencer, ó Deus, as barreiras da incredulidade, as barreiras da fragilidade, do desânimo, que elas sejam, ó Deus, vencidas na autoridade do nome de Jesus e que venha, ó Deus, um tempo de vitória no meio do Teu povo. Muda, Senhor, a história da nossa vida para que seja uma história que o Teu Espírito Santo tenha prazer na nossa vida em nos apresentar diante de Deus em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos por tudo e por todos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, eu quero, em nome de Jesus, ser um fiel Seu. Me ajuda. Eu faço de coração esta oração. Faça de mim, ó Deus, um fiel Seu nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.